O mundo da arte, das exposições e dos leilões milionários parece ser bem distante da maioria das pessoas, mas um pouco distante das artes geralmente vistas em exposições e museus, feitas por grandes nomes do meio. Existem trabalhos que não necessariamente seguem regras convencionais desse mundo, criada muitas das vezes por artistas desconhecidos e marginalizados, que desenvolveram seu estilo de forma autodidata, criando assim obras de arte únicas. Isso é frequentemente chamado de arte naif, ou arte bruta, também frequentemente chamado de arte popular. Esses três termos lidam com quase a mesma ideia, só que com variações dela. A arte naif foca especialmente na arte feita por artistas sem formação acadêmica, enquanto a arte popular foca na criação de obras com elementos da cultura que o artista faz parte, representando lendas, folclores e tradições daquela comunidade ou povo. Geralmente, na arte popular, as técnicas para produzir essas obras são passadas dentro de uma família de geração em geração. A arte bruta, por outro lado, é um termo criado em 1972 pelo francês Jean Dubuffet para caracterizar artes feitas por pessoas fora dos meios convencionais da arte, incluindo, assim como a arte naif, autodidatas, mas também pessoas marginalizadas e com transtornos ou doenças mentais, que muitos deles produzem artes dentro de instituições psiquiátricas. Então, sabendo disso, eu gostaria de explorar nesse vídeo os artistas mais diferentes do mundo, que podem se encaixar nessas categorias explicadas acima, que além de terem estilos únicos, também possuem histórias de vida intrigantes. Um dos artistas mais antigos considerado um artista naif é o francês Henri Rousseau, que nasceu em 1844. Rousseau foi um artista autodidata que trabalhava como inspetor de alfândega, algo que o deu o apelido de douanier ou aduaneiro. Ele mesmo dizia nunca ter pegado em um pincel antes dos 40 anos, deixando seu emprego aos 49 para se dedicar à pintura. A arte de Rousseau tinha um estilo único. Ele costumava pintar selvas e florestas retratando a vida selvagem, como um leão na floresta devorando uma presa. Ele também pintava obras mostrando cenas mais urbanas e retratos, com a forma como ele ilustrava figuras humanas sendo bem característica. A arte de Rousseau foi ridicularizada por críticos durante o início de sua carreira, já que eles a consideravam infantil. Mas apesar disso, Rousseau sempre buscou a aceitação nos meios convencionais da arte, conseguindo expor seu trabalho em algumas galerias e fazer contato com outros artistas. Ele veio a falecer em 2 de setembro de 1910, aos 66 anos em Paris. Sua arte inspirou diversos artistas que vieram depois dele, incluindo até mesmo o Pablo Picasso, que até chegou a conhecer Rousseau pessoalmente quando era jovem. Rousseau é considerado hoje parte dos movimentos pós-impressionista, a arte naif e o primitivismo. Esse último lida com uma idealização de artistas ocidentais da cultura de regiões como a África, Ásia e Oceania, pegando estilos visuais presentes nessa cultura e também representando esses povos, algo muito visto em obras do também francês Paul Gauguin. Mas muito provavelmente um artista dentro da ideia que você já ouviu falar, ou pelo menos já viu uma arte dele, é o Louis Wain, um artista inglês que atuou no final do século XIX e que ficou conhecido pelas suas ilustrações de gatos antropomórficos. Ele estudou na West London School of Art e por um breve período posteriormente também lecionou nessa escola. Em 1883, Wain se casou com Emily Richardson, quando ele tinha 23 anos. Pouco tempo após o casamento, eles adotaram um gato de rua que inspirou Wain a fazer esboços representando gatos antropomórficos engajando em atividades humanas,
como tomar chá e jogar cricket. Lois criava essas caricaturas com gatos justamente para divertir sua esposa, já que nessa mesma época ela foi diagnosticada com câncer de mama e veio a falecer 3 anos depois de seu casamento. Depois da perda, Wayne continuou trabalhando ilustrando para publicações como jornais e revistas, além de livros infantis, tendo ilustrado mais de 100 obras infantis durante sua carreira. Os seus desenhos de gatos se tornaram um fenômeno na Inglaterra. É dito até que, por causa de suas ilustrações, a percepção pública dos gatos foi mudada na Inglaterra. Porém, já na virada para o século XX, Wayne começou a passar por problemas de saúde mental, devido principalmente ao falecimento de seus pais. É dito também que Wayne não cuidava muito bem de suas finanças e não colocava direitos autorais em suas ilustrações. Por isso, apesar do sucesso, ele ainda passava por dificuldades financeiras. Em 1914, ele sofreu um acidente enquanto estava a bordo de um ônibus puxado a cavalo. Ele caiu da plataforma do ônibus e bateu a cabeça na rua, entrando em coma. Wayne passou 3 semanas no hospital se recuperando da concussão e foi aconselhado a repousar por mais 6 meses. Esse incidente marcou uma virada em sua vida, exacerbando seus problemas de saúde mental em meio a perdas pessoais. Com isso, em 1924, ele foi institucionalizado e considerado insano, algo que já havia acontecido com uma de suas irmãs no passado. Sua internação foi descoberta por um jornalista um ano depois, e com isso, uma mobilização de admiradores foi feita para dá-lo melhores condições em seu tratamento. Entre esses admiradores estava o escritor de ficção científica H.G. Wells, e até mesmo o até então primeiro-ministro britânico Ramsay MacDonald, que apoiaram a campanha que conseguiu juntar dinheiro o suficiente para transferi-lo para uma locação melhor, o Hospital Bethlem, no sul de Londres. Com isso, Wayne até fez essa ilustração que mostra um gato sorridente com a legenda em tradução: "Eu estou feliz porque todo mundo me ama". Nessa nova instituição, sendo melhor tratado, ele continuou fazendo suas ilustrações de gatos. Mas uma coisa que chama a atenção em algumas de suas ilustrações posteriores é que ele começou a fazer representações de gatos bem psicodélicas, com muita cor e extremamente abstratas. Algumas é até difícil dizer que são gatos representados nela. Eu não encontrei as datas exatas desses trabalhos mais psicodélicos, mas possivelmente ele já os fez bem no final de sua vida. Mas aparentemente não é verdade que seus desenhos ficaram cada vez mais psicodélicos ao passar do tempo, como dá a entender algumas montagens de suas obras disponíveis na internet, como se ele estivesse ficando cada vez mais insano ao passar do tempo. Mas na verdade ele alternava entre desenhos mais tradicionais e essas ilustrações mais psicodélicas. Wayne veio a falecer em 1939 aos 78 anos, e um filme sobre sua vida foi feito recentemente, em 2021, onde Lois Wayne é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Mas um artista que tem uma história um pouco perturbadora ali no início do século XX foi um homem chamado August Netterer. August, ou Netter, o pseudônimo dado a ele pelo seu psiquiatra, foi um alemão que trabalhava como eletricista, que em um certo momento de sua vida começou a sofrer de ataques de ansiedade e delírios. Em 1º de abril de 1907, August sofreu um colapso mental. Ele descreveu que, nesse colapso, cerca de 10.000 imagens passaram como um flash em sua cabeça no intervalo de 30 minutos. Nessas visões, ele diz ter visto imagens de guerra, continentes, memórias, castelos e visões do juízo final. August acreditava que essas imagens eram revelações enviadas a ele por Deus para buscar a salvação. É dito até que, pelo choque, ele tentou tirar sua própria vida após ter esse colapso, mas ao invés disso, ele foi institucionalizado pelo resto de sua vida. Enquanto ele estava internado nessas instituições, August fazia desenhos para tentar retratar essas 10.000 imagens que ele havia visto durante suas alucinações. Nessas ilustrações que ele fazia, August frequentemente representava uma bruxa nelas, até de uma forma quase subliminar em algumas das imagens. Ele dizia
que essa bruxa era a criadora do mundo. Um dos seus trabalhos mais fascinantes é esse que ele produziu em 1913 e chamou de Meus Olhos no Tempo da Aparição, que representa os dois olhos do artista arregalados em um fundo neutro. Na verdade, a maior parte das pinturas de Natter são algo em um fundo neutro, parecendo até um desenho técnico, podendo ser um resquício de sua época como eletricista. Além disso, August também acreditava ser um filho ilegítimo de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Ele veio a falecer em 1933 devido a uma insuficiência cardíaca, aos 65 anos. Seus trabalhos foram compilados pelo psiquiatra alemão Hans Prieshorn, que o creditou com o pseudônimo Natter. Ele fez a arte de August Natter ficar conhecida e até inspirar outros artistas mais famosos, como o Max Ernst, uma das grandes figuras do surrealismo que se inspirou no trabalho de Natter para produzir a peça Édipo Rei, de 1922. E agora eu gostaria de reservar essa seção do vídeo para falar sobre alguns artistas brasileiros que fazem parte desse universo. O Brasil, inclusive, é um país que possui muitos artistas que suas obras se encaixam na ideia de arte popular, com esses artistas representando elementos tradicionais nacionais e regionais, como é o caso da pintora Vilma Ramos, uma artista nascida em Mogi das Cruzes em 1940, que fazia quadros muito coloridos, amplos e muito detalhados, representando festas ou manifestações culturais, como o Boi Bumbá ou a Malhação de Judas, de uma forma bem estilizada. Outro artista naif nacional é Ivonaldo Veloso, artista natural de Caruaru, em Pernambuco, que pintava cenas do cotidiano de sua terra natal, sempre representando muitos bois em suas obras, tendo pinturas que têm cores mais chapadas e outras com mais textura e iluminação. E um dos primeiros artistas dentro da arte popular brasileira possivelmente foi José Antônio da Silva, nascido em 1909 no interior de São Paulo. Ele aprendeu a pintar de forma autodidata, pintando telas que representam a vida do campo através de uso de cores frias e escuras, com muitas delas tendo um tom irônico e crítico, comentando sobre tópicos como o desmatamento. E por fim, outro artista que atuou na metade do século XX aqui no Brasil foi Heitor dos Prazeres. Ele chama a atenção por ter trabalhado não só nas artes visuais, mas também na música. Ele ajudou a fundar as primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro e aprendeu a compor músicas e a pintar de forma autodidata. Na música, ele compôs marchinhas de carnaval como a Pierrot Apaixonado, ao lado de Noel Rosa, além de parcerias com outros sambistas como o Senhor e o Paulo da Portela. Suas pinturas também estavam atreladas à cena do samba e do carnaval. É possível ver nas suas obras também cenários muito detalhados com cores vibrantes. E já que falamos de música, essa é uma área que também possui muitos artistas interessantes considerados outsiders, ou parte da arte bruta. Um que ficou bastante popular nos anos recentes na internet foi Herbert Brutus Cory, um músico norte-americano nascido em 1932 em Nova York, que é mais conhecido pelo seu alter ego, Tiny Tim. Ele chamava atenção pela sua aparência, tendo 1,85 m de altura, que contrastava com seu nome artístico, além de seus cabelos longos e uma maquiagem branca que ele passava no rosto. Ele geralmente se apresentava tocando um ukulele, e o seu canto se caracterizava pela técnica do falsete, alcançando notas bem agudas.
Tiny Tim também se inspirava bastante em músicas dos anos de 1900 a 1930, e ele fazia covers dessas músicas que o inspiravam, com seu maior sucesso sendo um cover de uma música de 1929, a Tiptoe Through the Tulips With Me. Música essa que, na gravação do Tiny Tim, ficou bastante popular na internet recentemente por alguns acharem ela desconfortável ou até mesmo assustadora. Foi com ela que o Tiny Tim explodiu em popularidade durante os anos 60, através de apresentações suas em programas de TV. Foi com a Tiptoe Through the Tulips With Me que ele lançou a fama e também foi com essa música que ele passou seus últimos momentos de vida. Alguns anos mais tarde, após já ter perdido espaço na mídia, começando a se apresentar em shows de rádio e em locais menores, ele sofreu um ataque cardíaco em uma apresentação na cidade de Montague, em Massachusetts, o que fez ele ficar um tempo internado. Após sair do hospital, ele foi aconselhado pelo médico a descansar e não fazer mais apresentações, conselho que o músico ignorou. Logo, no dia 30 de novembro de 1996, ele foi se apresentar em um show beneficente na cidade de Minneapolis. Antes de subir no palco, ele havia avisado sua esposa que ele não estava se sentindo muito bem, mas mesmo assim, ele subiu ao palco. Enquanto ele tocava o seu maior sucesso, ele sofreu um segundo ataque cardíaco caindo no palco. Inconsciente, o Tiny Tim foi levado a um hospital, porém ele não resistiu e veio a falecer pouco tempo depois, entrando para a história como um dos artistas mais diferentes que a música já conheceu. Outro artista musical considerado um músico outsider é Wesley Willis, um americano nascido em Chicago em 1963. Willis foi diagnosticado com esquizofrenia em 1989, algo que transpareceu em sua obra, com letras que falavam sobre saúde mental e demônios. Wesley passou a usar a música como uma forma de lidar com os problemas causados pela condição. Ao longo de sua carreira, ele produziu mais de 1000 músicas, compiladas em cerca de 50 álbuns. Muitas delas utilizavam um instrumental bem característico, feito a partir de um sintetizador. Algumas canções de Wesley Willis tornaram-se populares na internet pelo seu teor absurdista. Afinal, ele fazia músicas sobre qualquer coisa. This next song's called Osama Bin Laden. You are a no good jerk. You are a terrorist asshole. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Um dos seus hits mais famosos é a música Rock and Roll McDonald's, uma música sobre a rede de fast food que começa com elogios ao McDonald's e à medida que a música passa, a letra fica cada vez mais crítica. Ele conquistou um público fiel, incluindo nomes como o Ed Vedder, do Pearl Jam, e o Jello Biafra, do Dead Kennedys. Wesley Willis faleceu em 2003, aos 40 anos, devido a complicações de uma leucemia. Também temos o Daniel Johnston, outro ícone da música outsider americana que, assim como Willis, alcançou o status cult. Entre seus fãs estava ninguém menos que o Kurt Cobain, que frequentemente aparecia em público usando uma camiseta com a arte do artista. Johnston foi diagnosticado com transtorno bipolar e passou longos períodos internado em instituições psiquiátricas. Ele começou a ganhar popularidade na cena de Austin, no Texas, durante os anos 80, distribuindo suas músicas em fitas cassetes caseiras, enquanto trabalhava em um McDonald's local. Suas canções eram simples, mas carregavam uma forte sensação de paz e nostalgia, como no caso da famosa canção True Love Will Find You in the End. Além da música, ele costumava criar ilustrações surreais. A arte feita por ele para a fita cassete Hi, How Are You, lançada por ele nos anos 80, tornou-se sua marca registrada. Sua história foi contada no documentário The Devil and Daniel Johnston, de 2005. O artista veio a falecer em 2019.
Para finalizar, gostaria de comentar sobre dois artistas da arte bruta que me chamaram muito a atenção por suas obras únicas. O primeiro é James Hampton. Hampton era um americano que trabalhava como zelador em Washington, capital do país, no órgão governamental GSA, a partir de 1946. Durante 14 anos, ele construiu secretamente em um espaço alugado um monumento religioso chamado The Throne of Third Heaven of Nations, Millennium General Assembly, ou apenas o Trono. Ele construiu essa estrutura usando materiais reaproveitados como móveis velhos, folhas de metal, lâmpadas, espelhos e qualquer outro objeto que ele encontrava. Hampton baseava-se em visões que tinha e preparava o trono para o retorno de Cristo. Ele viveu uma vida bem reservada e nunca se casou, embora tenha mencionado a busca por uma, entre aspas, mulher sagrada para ajudá-lo no projeto. Quase ninguém sabia da existência da obra até sua morte. Ele faleceu em 1964. O dono da garagem, ao notar o atraso no aluguel, abriu o local e se deparou com essa grandiosa obra de arte. A irmã de Hampton recusou-se a ficar com o material e o dono acabou anunciando a descoberta em um jornal, o que chamou a atenção de especialistas para essa obra. O trono está atualmente no Smithsonian American Art Museum. Além do monumento, descobriu-se um manuscrito de 108 páginas chamado O Livro da Sétima Dispensação, escrito quase inteiramente em símbolos inventados por ele, apelidados pelos pesquisadores de Hamptonese. Essa escrita nunca foi decifrada. Existem, porém, alguns trechos em inglês falando sobre o trono nesses manuscritos e a palavra Revelation, ou revelação, repetida no final de praticamente todas as páginas. Mas um caso muito parecido com o do James Hampton e o seu trono secreto é de um outro zelador norte-americano que também produziu por anos uma obra que só foi descoberta após sua morte. Esse é o caso do Henry Darger. Darger nasceu e viveu a maior parte de sua vida em Chicago, trabalhando como um zelador e também atuando em um hospital, além de ter brevemente servido o exército durante a Primeira Guerra. Ele veio a falecer em 1973, aos 81 anos. E um tempo antes de sua morte, quando ele saiu de seu apartamento em 1972 para viver em um asilo, o senhorio do apartamento descobriu entre suas posses, enquanto arrumava o apartamento após a sua saída, um livro de 15.145 páginas escrito por ele, que Darger manteve em segredo por mais de 60 anos. Ele produziu essa obra possivelmente em torno de 1910 a 1930, e hoje ela é considerada um dos maiores manuscritos já escritos. Esse livro gigantesco se chama In the Realm of Unreal, ou Nos Reinos do Não Real, em tradução livre. A história segue um grupo de 7 garotas conhecidas como Vivian Girls que vivem em um mundo fantástico e têm que se defender de forças opressoras e a escravidão. Aparentemente, os escritos de Darger não estão disponíveis na internet ou de nenhuma forma. Para ilustrar seus escritos, foram feitos de 200 a 300 desenhos e colagens, mostrando as garotas nesse mundo fantasioso que ele criou. Hoje, muitas de suas artes são exibidas em museus de Chicago e Nova York, e um documentário chamado In the Realms of the Unreal foi feito em 2004 para contar sua história. E também existe a ideia de que uma música de uma banda que eu particularmente gosto bastante, a Neutral Milk Hotel, foi feita em homenagem ao Henry Darger. No caso, a música April 8th, do álbum On Avery Island. Mas apesar de ser possível tirar essa interpretação da letra da música, não existe nenhuma informação oficial que confirme isso, sendo mais uma teoria de fã. Mas ainda assim, a música é muito boa. Então fica aí a recomendação. Então eu acho que é isso. Esse foi um universo pouco conhecido dos artistas naif e outsiders. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.